na presença do Senhor. Hoje a escola bíblica a escola bíblica, o Cláudio pediu para que eu pudesse dar uma força para ele, né? Hoje é um dia especial e nós estamos aqui para aprender um pouco do Senhor. Eu gostaria que você que vai estar começando agora a entrar com a gente, pudesse abrir o seu coração para que o Senhor venha falar conosco. Vamos fazer uma oração neste momento. Vamos agradecer ao Senhor por nos dar mais um dia de vida, né? E que nós possamos aprender dele e crescer na presença do Senhor. É um tempo de crescimento na presença dele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, nós estamos em tua presença, Deus, neste momento. Glorificamos o teu nome, Pai querido, nessa noite, por teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, as nossas mentes, para que nós possamos entender hoje a tua mensagem, Deus. Mais uma noite que nós estamos, Senhor, unidos em espírito, Pai, para louvar e adorar o teu nome. Senhor, nós te pedimos que se faça presente nesse próximo tempo que nós estaremos aqui consagrando ao Senhor. Pai Santo, que o teu Espírito Santo venha testificar as suas bênçãos sobre nós. Pai Santo, e que nós possamos ser alcançados por tua graça. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome dele nós te damos graças, Senhor. Sê conosco, Pai, para a honra e a glória do teu nome nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer um período de louvor. Amém? E logo depois nós entraremos na palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu és a minha... Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Peço o renovo do Senhor nessa noite para a tua vida. Já não quero ser. Em nome de Jesus, que Ele renove as nossas forças. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
de mim. Necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Vamos dar início à palavra. Eu vou dar um tempinho enquanto isso. Eu gostaria que você pegasse o link desse vídeo, dessa aula, dessa live, e envia para alguém que você conhece, para um dos seus contatos, no WhatsApp, no Facebook, tá? Para que mais pessoas possam vir adorar conosco, para que mais pessoas possam estar conosco neste momento. Queridos, essa forma, essa ferramenta que Deus nos deu, a rede social, ela alcança pessoas que às vezes no dia a dia você não teria a possibilidade de alcançá-la, de trazê-la para junto de ti, de trazer para junto de ti na igreja. Então, esse é um momento que você tem a oportunidade de convidar aquele seu amigo, aquele seu colega que você falou um dia de Jesus para ele, ou às vezes você nem falou, mas ele sabe que você é cristão, que você vai na igreja, que você é de Deus, né? Mas você não teve a oportunidade de convidá-lo. Então convida ele agora para entrar nessa live conosco, para aprender um pouco do Senhor. Nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor sobre a vida de um servo de Deus que eu gosto muito, já inclusive preguei a respeito dele algumas vezes. Obrigado, irmão. E ontem, quando eu recebi a lição, o pastor Cláudio pediu para que hoje eu pudesse estar intermediando aqui, fazendo essa leitura, esse estudo com vocês. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o esboço do estudo, porque é muito edificante, amém? Falar sobre este homem, Daniel. Nós vamos falar sobre ele nessa noite, vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Daniel, né? Vamos decorrer em alguns textos da palavra do Senhor sobre a vida de Daniel. Já aproveita, pega a sua Bíblia, coloca aí do seu lado, para na medida do possível você acompanhar. Sei que você está no celular provavelmente acompanhando pelo Facebook, então você não vai poder estar na Bíblia online aí para poder acompanhar, né? Então pega a sua Bíblia e coloca do seu lado para que você possa nos acompanhar em nome de Jesus, amém? Vou colocar meu auxiliar, sem ele eu não estou conseguindo enxergar direito, aleluia. Então vamos começar. Eu acredito que você já teve a oportunidade de chamar mais pessoas aí para estar aprendendo conosco. Amados, Daniel, muitos já ouviram falar sobre a vida dele, né? Já ouviram pregações a respeito dele, mas esse moço ele tem muito a nos ensinar. A vida desse moço é uma inspiração para nós, principalmente nos nossos dias, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo também, né? A vida de Daniel, ela traz um ensino muito profundo para que nós possamos hoje poder resistir, né? E cantar o hino da vitória lá na frente e podermos vencer mais esse tempo. Amém? E chegar lá no final e receber a nossa coroa. Vamos primeiro falar, Daniel, primeiro deixa eu pedir perdão, eu não tenho o costume de dar aula, então se eu falhar aqui, se eu errar aqui na ministração, os irmãos me perdoem, amém? Mas na medida do possível nós vamos tentar transmitir. Não dá para substituir o Cláudio, né? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para que você possa entender o que nós queremos transmitir nessa noite, amém? Deus abençoe aí, só dando já aqui
pedindo uma desculpa. A vida de Daniel foi uma vida pura, né? Mesmo ele vivendo num ambiente corrupto, né? Nós sabemos que Daniel ele foi tirado, né? Ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Deixa eu ler aqui o texto para ficar mais fácil. A história de Daniel começa em 605 a.C., quando a Babilônia conquista Jerusalém. E ele é levado cativo à Babilônia com outros jovens promissores da linhagem nobre. Eles seriam treinados na cultura e no idioma dos babilônicos, para servirem em vários postos do governo. Daniel teve uma vida longa. Viu não só a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa, como também o decreto que permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém após 70 anos de exílio. Os irmãos estão mandando aí a apostila, amém? Já mandou aí em PDF nos comentários. Então, faz um print aí para você acompanhar essa apostila e depois você aprofundar um pouco mais. Então, Daniel, junto com alguns jovens, foi levado cativo para a Babilônia, né? Nós conhecemos essa história, está lá em Daniel capítulo 1, né? Quando eles são levados cativos para a Babilônia, e lá eles têm que aprender a cultura, né? Aprender os costumes, né? E servir ao rei. E nós vemos logo no começo aí da história de Daniel, quando ele chega no palácio, quando ele vai ser, como que eu poderia dizer, treinado, ele já começa a se impor. Amém? Um homem de convicções. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então essa é uma descrição que foi dada a Daniel, amém? Um homem de convicções. Algumas características marcantes da vida de Daniel. Eu quero destacar aqui algumas características dele, e eu vou dizer o texto. Eu não vou ler todos os textos para que a gente não seja muito cansativo e não demore muito, amém? Porque tem bastante conteúdo, então eu gostaria de passar todo o conteúdo que o Cláudio passou aqui para a gente. Mas das características mais marcantes de Daniel. Daniel foi um homem íntegro, ele teve muita integridade. Está lá no capítulo 6, versículo 4, amém? De Daniel. Daniel também foi um homem de coragem, corajoso, na presença do Senhor. Está em Daniel 5, do 22 ao 23. Tinha domínio próprio, amém? Daniel 1, versículo 8. Esse eu quero ler com os irmãos. Diz assim: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com as porções dos manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, né? Domínio próprio. Tá? Lá também no versículo 3 do capítulo 10, diz Daniel falando, naqueles dias 10, versículo 2 e 3, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Né? Domínio próprio. Um homem que tinha domínio sobre as suas vontades, né? Conseguia fazer um propósito e cumprir. Amém? Esse é um dos frutos do Espírito Santo, quando Jesus diz lá em Gálatas, né? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito que a gente precisa ter. Então, Daniel nos ensina também nessa parte a ter domínio próprio. Amém? Um homem de devoção, humilde, que tinha visão espiritual, ou seja, via as coisas de Deus. Amém? Tinha visão de Deus. A conquista mais marcante, ele foi fiel a Deus ao mesmo tempo em que serviu com lealdade a 3 reis e 2 impérios. Amado, às vezes a gente fica falando que é difícil servir a Deus nessa sociedade, que está tudo bagunçado, que isso e que aquilo, e arrumamos algumas desculpas, às vezes, para não ser fiel a Deus, para não servir a Deus, para não fazer a vontade do Senhor, mas tudo isso não passa de desculpa.
E nós aprendemos com a vida de Daniel que nós não podemos inventar desculpas para servir a Deus, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser luz. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que ser luz e sal da terra. Né? Luz é feita para iluminar, sal é feita para dar sal, é feito para dar sabor. Então, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal e nós precisamos estar em evidência. Daniel serviu a 3 reis pagãos, não eram cristãos, não acreditavam em Deus, mas ele sim se manteve ali fiel. Ele sim se manteve ali com integridade, né? Na presença dos reis. Amém? Vamos lá no texto mais... Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Amém? Deus é meu juiz. Ele viveu de 620 a 535 anos antes de Cristo. Viveu uma média de 85 anos, um pouquinho mais. Pelo menos estamos aqui. Amém? Sintetizando. Daniel era adolescente quando foi brutalmente arrancado de sua terra natal e obrigado a participar de um treinamento preparatório a fim de que ele e outros jovens servissem ao governo babilônio. Usando a sabedoria que o Senhor lhe deu e a sua integridade pessoal, Daniel fez seu melhor no exílio e, com a ajuda divina, logo subiu ao cargo de estadista e conselheiro de reis. Ele não somente interpretou os sonhos dos reis, como também recebeu visões de Deus dos sucessivos estágios da queda mundial dos gentios ao longo dos séculos, até o tempo em que o Messias derrubará todo o domínio pagão e governará em seu grande e abençoado reino. Então, eu abro aqui um parêntese para falar com os jovens. Eu sei que tem jovens aí ouvindo e assistindo a gente, né, e acompanhando a live. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele era adolescente ainda, ele era jovem, né? E nós vemos hoje, não só os mais velhos, né, como eu, mas jovens dizendo que não dá para fazer, não dá para servir, não dá para seguir. Como não dá? Basta querer, amém? Basta querer, basta a gente ter atitude. Basta a gente querer estar aos pés do Senhor. O salmista diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, assim, nós pedimos muito ao Senhor, mas às vezes nós não buscamos. E às vezes situações acontecem para que a gente possa se despertar, né? O Daniel poderia ter falado, poxa, agora sou escravo, sou cativo, vou para lá e amém, vou fazer o que eles querem e pronto. Né? Deus permitiu que eu fosse cativo. Poderia até atribuir culpa a Deus de tudo isso que estava acontecendo, mas não. Daniel foi para lá, para a Babilônia, chegou lá, ele impôs a sua crença, ele não negou a sua fé, né? Quando vieram falar para ele, olha, você vai ter que comer isso, 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 ele falou assim, não, espera aí, isso aqui não está de acordo com o que eu aprendi, então eu não quero, pode ser assim. Também não desobedeceu, né? Não desobedeceu, porque nós vemos hoje uma grande massa de pessoas dizendo que não tem que obedecer leis, não tem que obedecer governantes, não tem que obedecer. Claro que tem. A palavra do Senhor diz assim que nenhuma autoridade é instituída se não for por Deus. Então, se essa autoridade instituída por Deus fizer errado, ela que vai pagar. Ela que vai pagar. Nós precisamos manter a nossa integridade. Nós aprendemos isso com Daniel. Muito forte. Porque ele vai ali e ele coloca, né, ele defende a sua personalidade. O seu caráter ele não nega. Né? Ele não se deixa influenciar. Pelo contrário, ele influencia. Amém? Então nós precisamos aprender nessa geração, amados, a não ser influenciado, mas influenciar. Amém? Influenciar para o lado bom, influenciar para que as pessoas glorifiquem o nosso Deus, para que nós possamos ter testemunhos como esse. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Né? Um povo sem entendimento, Espírito dos deuses. Hoje é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos faz crescer, né? Que nos faz nos comportar bem. Amém? O cenário, vamos passar aí para o cenário da vida de Daniel. Então, mesmo que você seja jovem, você está sendo chamado para uma obra,
você está na igreja, você está com Cristo. Então, vai lá, faça o seu melhor, dê o seu melhor, mesmo que o cenário não seja favorável, dê o seu melhor. Tenha certeza que Deus vai te honrar. Mantenha-se firme na presença, tenha certeza que Deus vai te honrar. Amém? Jovens aí que estão nos acompanhando, busca o Senhor de todo o teu coração, você vai ter um bom futuro. Às vezes as coisas não tiveram dado certo até agora, às vezes você está sendo cativo, mas mesmo nesse cativeiro, mesmo nesse cenário, adore ao Senhor, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor, tenha certeza que Ele tem coisa boa para você lá na frente. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé, porque o Senhor, Ele tem recompensa para aqueles que são fiéis. Amém? O cenário. Daniel serve a Nabucodonosor. Capítulo 1 e 2 de Daniel. A primeira exposição de Daniel ao rei, que destruiu os seus pais, aconteceu depois que ele e seus amigos terminaram os 3 anos de treinamento na escola real. Os 4 foram entrevistados pelo rei Nabucodonosor e mostraram incrível habilidade, sendo considerados mais capazes do que todos os outros que haviam sido treinados ali. Logo após a promoção, Daniel encontrou o rei novamente e revelou... Vamos voltar aqui nesse texto aqui, amado. Capítulo 1 de Daniel, versículo 19... Versículo 19. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Isso aconteceu depois dos 3 anos de treinamento que eles tiveram. Lembram que lá no começo eles se propuseram a não se deliciar dos manjares do rei, né? A comer apenas legumes. Fez um experimento de 10 dias, se manteve, né? Como está escrito lá no versículo 8 desse capítulo 1, né? Eles se acharam mais saudáveis do que os outros que estavam comendo os manjares do rei e puderam seguir a dieta que eles viam, que eles trouxeram da sua criação, da sua terra. E aí, quando eles se colocaram diante do rei, né, para ser entrevistado, eles se acharam aí 10 vezes mais doutos, mais sábios do que os outros que estavam com eles. Amém? Logo após a promoção, Daniel encontrou o rei novamente e revelou o significado de um sonho perturbador que o monarca tivera. Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel 2,47. Daniel foi feito governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios do país. O terceiro encontro de Daniel com o rei se deu algum tempo depois, quando este foi solicitado para interpretar outro sonho. Dessa vez, Daniel alertou o rei quanto à sua arrogância de querer ficar com o crédito do que Deus fez por ele e pelo reino. O monarca ignorou o aviso e ficou louco por um tempo, até recobrar o juízo e bendizer o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. Lá em Daniel capítulo 4, né? Primeiro, o rei tem um sonho, Daniel vai lá e interpreta esse sonho para o rei, e na segunda vez, Daniel vai e tem ousadia. Olha só, ele chega diante do rei, além de interpretar o sonho, ainda alerta o rei, avisa o rei que ele tem que se render a Deus, amém? Que ele tem que se render a Deus para poder permanecer. E ele vai e não obedece. Não obedece à voz do Senhor, e o rei Nabucodonosor se torna como um animal, né? Vai comer pasto até ele reconhecer a soberania de Deus. Amém? Nós vivemos hoje a graça do Senhor, amados. Nós vivemos a graça do Senhor. No começo, o Senhor tratava muito mais olho por olho, dente por dente. Amém? As pessoas. Hoje as pessoas precisam entender que debaixo da graça também há juízo.
debaixo da graça também a justiça. Talvez estejamos vivendo um tempo de juízo de Deus e nós precisamos entender os juízos de Deus. Amém? Para que nós possamos passar por ele e que nós possamos ser justificados. Amém? Precisamos ser justificados. Mas para isso nós precisamos manter a nossa integridade. Daniel nos ensina isso. Mesmo que você esteja num cenário desfavorável, você tem que manter a sua postura de servo de Deus. Amém? Daniel serve a Beltsazar. Daniel 5. Depois da morte de Nabucodonosor, a sabedoria de Daniel foi ignorada por 20 anos, até a noite anterior à derrota da Babilônia para os Medo-Persas. O rei Beltsazar dava um banquete no palácio quando uma escrita apareceu de forma milagrosa na parede. O rei chamou Daniel para interpretar aquilo, e o que fez? Disse que era uma mensagem de maldição de Deus. Naquela noite, a cidade foi conquistada pelos Medo-Persas. Daniel, Daniel capítulo 5. Vamos ler aqui a parte desse capítulo. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem nele. O rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal da ceia na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos e turbaram as juntas dos seus lombos e relaxaram seus joelhos, bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzisse os encantadores, astrólogos, feiticeiros. E disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Aqui o rei faz uma promessa para a pessoa que decifrar aquela escrita. Logo na frente, no versículo 10, a rainha se lembra de Daniel. Depois de muito tempo lá no reino, depois de muito tempo esquecido lá, né? A rainha se lembra que ele interpreta sonhos, né? Interpreta essas revelações. Então, no versículo 17, manda chamar Daniel e coloca Daniel na presença do rei, e Daniel diz para ele: então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Amém? Lá no versículo 22, diz da coragem de Daniel: mas tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, falando dele por ter descumprido, né, uma ordem de Deus, usado os utensílios sagrados da casa do Senhor para fazer banquete, para beber vinho com seus convidados. Né? E ele, sabendo de tudo que tinha acontecido com o pai dele, Nabucodonosor, não deu ouvidos a isso, não deu crédito a isso e foi lá e profanou os utensílios da casa do Senhor. Em vez disso, levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Essa é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, Deus ali dá a interpretação a Daniel, né, diante
de Beltesazar. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário Medo ocupou o reinado com a idade de 62 anos. Amém? Então, nós vemos aí Deus usando Daniel num segundo reinado, num segundo cenário, para trazer a mensagem do Senhor, se mantendo, como disse no começo, íntegro, se mantendo fiel, se mantendo reto. Amém? Daniel serve a Dário. Próximo capítulo diz: Dário, o rei do Império Medo-Persa, estava no controle e reorganizou toda a terra conquistada em 120 províncias. Daniel era um dos 3 que mais uma vez distinguiam-se e estavam sendo cotados para o cargo de único governador abaixo do rei. Os líderes ciumentos e invejosos que trabalhavam com o rei odiavam Daniel e prepararam uma armadilha para se livrarem dele. Manipularam Dário a fim de que o Daniel fosse jogado na cova dos leões, por não parar de orar ao único Deus verdadeiro. Como no passado, o Todo-Poderoso guardou Daniel mais uma vez, e os líderes foram mortos pelos mesmos leões que eles desejavam que devorassem Daniel. Nós conhecemos bem essa história, né? Está aqui no capítulo 6. Eles procuraram algo para incriminar Daniel, mas eles não achavam algo de errado que Daniel fizesse. Então eles procuraram dentro das coisas que Daniel fazia da sua crença, né? E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E eles foram lá e convenceram Dário de que ele deveria estabelecer um decreto que quem não estabelecesse, orasse, fizesse qualquer pedido que não fosse ao rei, que fosse jogado na cova dos leões. Daniel, sabendo disso, voltou para casa. Está lá em Daniel 6:10. Amém? Vamos ler aqui na palavra. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, mesmo diante de uma situação, mesmo diante de uma sentença de morte, ele não parou de adorar o seu Deus. Ele tinha certeza que o seu Deus se levantaria. Ele tinha certeza de que ele não podia negar a Deus. E que se alguma coisa tivesse que acontecer com ele, estaria nas mãos do Senhor. Então, essa é uma posição hoje, amados, que nós precisamos tomar. Nós precisamos aprender com Daniel. Né? Nós precisamos aprender com Daniel. Qualquer situação de medo, de dificuldade que a gente enfrenta, a primeira coisa que a gente fala é que vai abandonar Deus, né? Ah, mas Deus permitiu, mas Deus deixou, mas Deus isso, mas Deus aquilo, mas Deus aquilo. Nós culpamos Deus de tanta coisa, né? Tudo que acontece de ruim com a gente parece que é Deus que está fazendo, né? É incrível o negócio. Todas as coisas ruins que vêm contra a nossa vida, o culpado é Deus. Ah, é porque eu estou na igreja. Quando eu não estava, não era assim, né? Quantas vezes a gente ouviu dizer, eu vim para a igreja, ficou pior. Que negócio é esse? Vim para a igreja, ficou pior. As coisas não são fáceis, realmente não são fáceis. Quando você está agradando a Satanás, vai fluir. Quando você está desagradando a Satanás, Satanás vai se levantar. Mas você está agradando a quem? Você está agradando a Deus. A Bíblia diz assim que aquele que é do Senhor, o diabo não lhe toca. Amém? Então você é guardado, você é protegido. E se você é guardado e protegido, você tem que confiar nisso. Você tem que ter a certeza de que, ainda que porventura aconteça o pior, você sobe. Como Jó. Jó falou, eu sei que por fim o meu Senhor se levantará. Ele vai dar o brado de vitória, seja para essa terra, para essa vida ou para uma próxima. Sabe a descrição de partiu dessa para melhor? Isso é para crente, isso é para quem crê. Isso é para quem acredita realmente em Deus. Amém? Parte dessa para melhor. Se não der certo aqui, estou subindo, estou com Jeová, estou com Deus. Né? Então, nós vemos aqui, amados, o cenário da vida de Daniel. Menino que na adolescência veio cativo, né? Veio como escravo para servir ao rei, por fazer parte de uma classe mais educada, vamos dizer assim,
foi levado para ser treinado para servir ao rei, né? Não negou a sua fé, não negou a sua crença, não negou os seus costumes. Quantas vezes nós chegamos em repartições e negamos a nossa fé em Cristo, né? Não nos comportamos como cristãos, como pessoas que trazem a marca do Senhor, né? Quantas vezes a gente vê isso? A gente vê, a gente ouve, e muitas vezes acontece conosco, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Daniel serviu a Deus. Quando ainda era adolescente, ele recusou a comida do rei Nabucodonosor para não se contaminar. Está em Daniel 1:8 e versículo 3 do capítulo 10. Indo ao Senhor em oração, pediu-lhe que revelasse o significado do sonho de Nabucodonosor, Daniel 2:17-18. Ele não atribuiu a ele nenhuma glória, é Deus quem vai me revelar o teu sonho, e orou pedindo ao Senhor isso, né, junto com seus amigos, tá? Nessa ocasião ele se reuniu com seus amigos para orar pedindo ao Senhor a interpretação do sonho, porque o rei falou assim, você tem que contar o sonho e dar a interpretação, olha que negócio, né? E ele foi lá e Deus deu a ele o sonho e a interpretação do sonho. Dando louvor público ao Altíssimo por revelar o significado do sonho do rei, Daniel 2, de 27-28, eu não vou ler para não ser cansativo. Depois você acompanha, amém? Você pega os versículos aqui, você acompanha na sua palavra, na sua Bíblia, tá? Não fica só no que você ouviu, vai lá conferir. Não fica nas palavras do irmão Marcelo, não. Vai lá conferir na palavra, amém? Em nome de Jesus. Com fidelidade, confrontando com coragem o rei Nabucodonosor por causa do seu orgulho, Daniel 4:27, que nós falamos lá no começo. Com fidelidade, orando continuamente a despeito do decreto real que incriminava a oração a qualquer outro que não fosse o rei, né? Insistiu em oração, humildemente pedindo perdão por ele e pelo povo de Israel. Esse antes está Daniel 6:10. Pelo povo de Israel, antes da libertação iminente do povo no exílio, Daniel 9, de 4-6, tornando-se porta-voz tanto dos judeus quanto de gentios, ao declarar os planos divinos para o futuro do mundo. Daniel 9, versículo 15. Amém? Por toda a sua longa vida, Daniel se manteve totalmente comprometido com Deus. Embora exercendo função política nos governos de duas sociedades seculares e pagãs, ele era uma pessoa de grande integridade e fé. Sua honestidade e sua lealdade renderam-lhe o respeito e a admiração de poderosos governantes pagãos. Né? Quantas vezes nós ouvimos falar que cristão não pode se meter na política porque se corrompe? Quantos cristãos você conhece e eu conheço que se meteu na política e se corrompeu? Mas eram cristãos de verdade? Estavam embasados na palavra? Diz a palavra do Senhor assim que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Diz a palavra do Senhor que existem dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. E o caminho estreito, poucos são os que entram por ele. Por quê? Porque ninguém quer servir a Deus quando está difícil. Ninguém quer servir a Deus quando a situação aperta. Ninguém quer servir a Deus quando as coisas ficam ruins. As pessoas querem Deus, mas elas querem Deus quando tudo está bom, quando tudo está legal, quando vai tudo bem. Mas quando o filho morre e tem que buscar o profeta para dizer a ele assim, eu não te pedi, então você me devolve, né? Aí é mais difícil. Quando se está no calabouço, como José, e jogado lá injustamente, e poder voltar à tona e dizer assim, o Deus a quem eu continuamente sirvo, falará com você, te dará a interpretação do teu sonho. Esquecido como Daniel, vivendo num cenário de corrupção, de adoração a deuses estranhos, manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. Querido, é hora de refletirmos. É hora de refletirmos no cenário que nós estamos vivendo. Quem nós estamos sendo? Que cristão nós estamos sendo? O que nós estamos transmitindo para as pessoas? É fácil estar aqui diante de uma câmera e falar. Eu preciso que você me conheça e veja as minhas atitudes.
Eu preciso que você conheça a igreja e veja as atitudes dela. As atitudes dela estão condizentes com o que ela prega? Querido, viver o que prega é difícil. Falar é fácil. Tem um ditado popular que fazer é que são elas. Eu conheci um amigo, um colega de trabalho, que ele tinha um ditado, ele fala assim, que falar até papagaio fala. Então, que nós possamos rever as nossas atitudes, assim como Daniel. Rever as nossas atitudes sempre. Amém? Mesmo na alta posição de conselheiro de confiança, Daniel permanecia um servo humilde, cuja honestidade irritava constantemente os companheiros e políticos invejosos, que tinham fome de poder. A credibilidade de Daniel se estendeu para além do palácio, chegando aos escritos de Ezequiel, um contemporâneo que também vivia na Babilônia. Ezequiel mencionou Daniel como um dos 3 homens conhecido por justiça e sabedoria. Está lá em Ezequiel 14, versículo 14 e 28, versículo 3. O relacionamento de Daniel com Deus em oração capacitou-o a viver de forma incorruptível e ter grande influência sobre as 2 potências mundiais da época por mais de 80 anos. Então, está aqui a receita. Como conseguir? Como nós vamos conseguir, amados? Como nós vamos dar bom testemunho? Como nós vamos não negar a nossa fé? Orando, buscando continuamente no Senhor. O que é orar? É falar com Deus. É falar com Deus. Senta com Ele na sua cadeira e fala, Senhor, senta aqui, eu preciso conversar contigo. Seja sincero, eu costumo dizer muito. Quando Deus me usa para trazer uma mensagem, eu costumo dizer muito. Seja sincero com Deus. Deus quer a sua sinceridade. Se está tudo bem, fala para Ele, Senhor, eu estou gostando, está legal. Mas se não está, chega diante dele e fala, não está legal. Não está legal, eu preciso que mude isso, eu preciso disso, eu preciso de ajuda nisso, eu não consigo. E Deus vai te capacitar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos partindo para o final aqui. Algumas lições sobre a vida de Daniel. A gente já falou bastante sobre ele, né? Algumas lições sobre a vida de Daniel. Teve uma vida de compromisso. Uma vida de compromisso começa com a oração. Amém? Nós vimos lá que Daniel orava 3 vezes ao dia no decreto do rei, como antes ele costumava orar. Ele não começou a fazer porque o rei decretou. Ele já fazia. Amém? Ele não começou a fazer para afrontar o rei. Pelo contrário, ele não mudou o seu hábito. O seu hábito era orar 3 vezes ao dia e ele continuou orando 3 vezes ao dia. Amém? Então você não pode fazer uma coisa para afrontar alguém. Você não pode tomar uma decisão para ir bater de frente com alguém. Pelo contrário. Mas se a decisão de alguém bater de frente com algo que você já tem no seu caráter cristão, você não pode mudar por causa dessa decisão. Você continua, que Deus te dá vitória. Amém? É assim. Ao ouvir que o rei Nabucodonosor desejava que seus sonhos fossem interpretados, Daniel foi orar com seus amigos. A oração foi sua prática por toda a vida. Orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Está lá em 6:10, Daniel. E quando as situações apareciam, ele estava preparado para lidar com elas. Qual é o seu hábito de oração? Não espere até estar em problemas para começar a orar. Comece a interceder já. Quando as dificuldades surgirem, você estará preparado para enfrentá-los. O nosso grande problema como cristão é exatamente esse. Nós buscamos quando as coisas não estão bem. Nós começamos a orar quando as coisas estão começando a dar errado. E está errado. A parábola das 10 virgens traz exatamente esse contexto para nós. Amém? 10 virgens, 5 eram prudentes, tinham azeite sobrando. 5 eram loucas, estava sem azeite na reserva. Amém? Então, nós temos que ter reservas diante do Senhor. Tá? Essa reserva nós conquistamos com oração. E quando chegar o dia mau, lá em Efésios 6 diz o quê? No demais, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? É isso que nós precisamos. Estar revestidos todos os dias, para que a gente possa resistir quando vier a tempestade. Não chegando a tempestade, eu vou buscar. Aí é complicado. Aí você não está com preparamento físico, né? Se me colocar para correr hoje, eu vou correr 10 metros e vou infartar. Né? Agora, se eu tivesse uma vida de prática de esporte, precisei correr, estou preparado para correr. Na vida cristã é a mesma coisa. Estou buscando, estou preparado. Não estou buscando,
Na hora que chegar, me pega de surpresa. Aí eu não vou resistir. Uma vida de compromisso exige convicções. Ainda adolescente, Daniel desenvolveu convicções sobre seus hábitos alimentares. Em vez de servir as comidas do rei, ele e seus 3 amigos preferiram seguir a lei de dieta de Deus, mesmo sob ameaça de morte. Essa postura inicial estabeleceu o rumo dos 70 anos seguintes da vida de Daniel. Você tem um conjunto de convicções divinas? Se não, está colocando-se de modo vulnerável em uma derrota espiritual. As convicções vão preservá-lo das tentações e oferecer-lhe sabedoria e estabilidade em tempos de incerteza. Esses são fundamentos, elas são as fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Amém? Convicção. Saber quem você é. Amém? Saber o que você quer, aonde você quer chegar, quem você quer conquistar, o que você quer ser quando crescer. Não é assim que falam? O que você quer ser quando crescer? O que você vai ser daqui a 5 anos? O que você vai ser daqui a 10 anos? Se Deus te permitir viver, como você quer estar daqui a 10 anos? Na presença do Senhor, e digo em todas as áreas da vida. Se você não tem convicções, se você não tem certeza, se você não busca propósitos, você vive no deixa a vida me levar. E no deixa a vida me levar, vive como a onda do mar, né? O vento sopra para cá, vai. O vento sopra para lá, vai. Não tem estabilidade. Nós precisamos ter estabilidade na presença do Senhor. E para isso nós temos que ter convicções. Amém? Uma certeza você tem que ter. Cristo te chamou. Cristo te nomeou. Você é escolhido. Ponto final. Ele já morreu por você. Ponto final. O resto você tem que ir lá e fazer. Amém? Uma vida de compromisso resulta em coragem. A coragem de Daniel na cova dos leões proveio de uma vida inteira comprometida com a confiança em Deus, em todos os aspectos. Era a mesma coragem que seus 3 amigos mostraram quando foram ameaçados a morrer em uma fornalha ardente, que não se curvaram à imagem do rei. Está lá em Daniel 3, 17 a 18. Você pode não ter de enfrentar literalmente uma fornalha ardente ou uma cova de leões, mas sua fé testada dia a dia. Você está firme em sua fé no Senhor, de modo que, independentemente do que acontecer, fará o que for preciso para honrá-lo? Fortaleça sua fé diariamente, vivendo seu compromisso com oração, com Deus em oração, e o Altíssimo lhe dará coragem para viver cada dia para Ele. Então esse é o segredo. Não existe nenhum passe de mágica, não existe nada de extraordinário que você tenha que fazer. Você simplesmente tem que se colocar na presença do Senhor e orar e se entregar a Ele. Buscar a face dEle diariamente. Procurar estudar a palavra, ler a palavra para você crescer. Buscar nele o conhecimento. E você vai ter uma vida vitoriosa, com certeza, assim como foi a vida de Daniel. Queridos, eu costumo dizer que as pessoas costumam dizer que a gente tem que viver dificuldades, provações. A gente estuda a vida de Daniel aqui, ele teve dificuldades, ele teve provações, sobreveio sobre ele muitas coisas, e ele se sobrepôs a tudo isso. E ele venceu tudo isso. Passou por momentos, mas não viveu uma vida derrotada. Pelo contrário, governador sempre honrado, colocando Deus em primeiro lugar, e sempre honrado, e sempre honrado, e sempre honrado. Então eu costumo dizer, você não tem que viver uma vida de derrotas, não. Sua vida pode ser uma vida de vitórias, desde que você se coloque na presença do Senhor e se entregue verdadeiramente a Ele. Passe a viver de acordo com o que Ele quer para a sua vida. Amém? A atitude de coração de Daniel na oração, do capítulo 9 do seu livro, o anjo traz a resposta, o Messias é anunciado. Ele sentiu necessidade de orar, preparou-se para orar, ele jejuou usando panos de saco e cinza, está lá no capítulo 9 de Daniel. Dirigiu-se a Deus com humildade de coração, suas atitudes mostraram seu coração. Revelou um grande adorador, suas primeiras palavras foram: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo. O que a Bíblia nos ensina quando nós vamos orar ao Pai Nosso? Né? O Senhor Jesus, ele falou assim: portanto, vós quando fordes orar, orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está nos ensinando que nós precisamos primeiro adorar, primeiro exaltar o nome daquele que vive e reina, daquele que é sobre todas as coisas. Quando nós adoramos ao Senhor, nós alcançamos a graça e a misericórdia dele.
Tinha um coração penitente. Ele reconheceu tanto os próprios pecados quanto os pecados do seu povo. Amados, nós às vezes olhamos só para a nossa vida, mas nós precisamos entender que pessoas ao nosso redor também precisam da intercessão. Nós somos intercessores, amém? E quando nós somos intercessores, nós somos abençoados, sabia? E eu te provo isso. Jó foi abençoado quando? A palavra diz que quando ele orava por seus amigos, Deus restituiu a ele o dobro de tudo que ele antes possuía, quando ele estava sendo intercessor, quando ele estava orando pelos seus amigos. Deus o abençoou de forma poderosa. Amém? Então, que você possa estudar um pouco mais. Vocês têm esse material aí nos comentários. Amém? Tem PDF. Faz o download. Se você quiser imprimir, imprima. Se não, faz na tela do seu celular mesmo, do seu computador. Amém? Estude um pouco mais sobre o livro de Daniel, sobre a vida de Daniel. Amém? Que você vai encontrar inspiração para você sobreviver a esse tempo que nós estamos vivendo agora e muito mais, se vier outros tempos piores ou difíceis, porque o andar da sociedade, amados, é para isso. Amém? A Bíblia diz assim que no final aconteceriam muitas coisas. Nós ainda não estamos vendo tudo acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer antes de chegar ao fim. Muitas coisas que vão acontecer, eu não estarei aqui. Sei você, eu não estarei aqui. Eu quero estar no arrebatamento com Cristo. Amém? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. E o povo de Deus passará por grandes dificuldades para provar o caráter cristão como está. Amém? Em meio a tudo isso, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. Nós estamos vivendo tempos de tribulação, sim. Mas tenha certeza que se você for um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, se você estiver pautado na palavra, se você estiver embasado na oração, buscando a comunhão com Cristo, tenha absoluta certeza que já já tudo isso vai passar. Amém? Vai ficar somente uma lembrança de tudo isso que você passou. Mas nós precisamos aprender. Todas as coisas são para que nós precisamos aprender. Amém? Então, na nossa vida, tudo é para a glória do Senhor. Amém? Então, você acompanha esse estudo aí no seu material, na sua casa. Eu quero já finalizar aqui. E antes de finalizar essa live, amados, eu quero dizer para os irmãos, dar 2 avisos. O pastor nos ligou, amém? E ele disse que na sexta-feira ele estará na igreja, de portas fechadas. Claro, ele estará no escritório da igreja, a porta embaixo vai estar só encostada, das 9 da manhã até as 18 horas. Ele estará disponível para você que quer receber uma oração, respeitando todos os protocolos da saúde pública aí que está sendo imposta, amém? Respeitando tudo aí que está sendo exigido para a gente, e ele vai fazer uma oração por você, ele vai interceder por você. Se você tiver os alimentos da cesta básica e quiser entregar, na sexta-feira é a sua oportunidade. Para você, amado, que não conseguiu depositar o seu dízimo, tem uma oferta que você quer levar à presença do Senhor e você não conseguiu depositar na conta da igreja, o pastor estará lá também para fazer essa consagração por você, amém? E orar abençoando a sua vida. Então, se você tiver a sua oferta, o seu dízimo e quiser consagrar ao Senhor na igreja, na sexta-feira é a sua oportunidade, leve lá das 9 da manhã até as 18 horas, o pastor Valdir vai estar lá para te receber. Amém? Em nome de Jesus. Receba um abraço bem apertado do pastor Valdir, da pastora Mafalda. Ele falou assim que eles estão com muita vontade de abraçar a gente, mas neste momento a gente só se abraça virtualmente. Amém? Então sinta-se abraçado por eles, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por ter me permitido falar algumas coisas aqui. Cláudio, espero ter te representado, em nome de Jesus. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar o teu ministério, possa abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E vamos fazer uma oração para finalizar. Eu gostaria de orar
também pela irmã Maria, né, que mandou mensagem no grupo, que está no hospital, e quantos outros que estão hoje enfermos, né? Vamos orar para que Deus possa curar, amém? E de encontro a essas pessoas em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te agradecemos por esta noite, por esse estudo, pela tua presença, Pai. Nós estamos apresentando diante do teu altar, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Maria, a vida daqueles irmãos, Senhor, que se encontram enfermos neste momento, nos hospitais, ó Pai. Senhor, oramos também por aqueles, Senhor, que agora se encontram em leitos de hospitais por todo este mundo, Senhor. Pai querido, enfrentando, Senhor, essa pandemia. Pai Santo, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor. Paralisa este mal em nome de Jesus. Restaura a saúde do teu povo, Senhor. Restaura a nossa nação, restaura o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a nossa vida, Pai. Protege-nos, guarda, abençoa o irmão Cláudio, Senhor, e sua família. Abençoa o pastor e a sua família, Senhor, em nome de Jesus. A nossa liderança, Senhor, guarda, Senhor, na tua presença. Dá-nos a tua graça, a tua unção e a tua paz. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá uma noite abençoada na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.